Lá faremos mais uma correção do exercício, tá bom? Agora o exercício é sobre mediatriz de um segmento, tá bom? Então, começando com o exercício número 12, que diz o seguinte no enunciado: em qual dessas figuras a reta R é mediatriz do EF, no caso do segmento EF? Justifique. Certo, então vamos ver. Nós temos três figuras aí, tá bom? Todas três são o segmento EF. Na primeira, o segmento é F, certo? E tem uma reta R que o corta nessa posição, tá certo? Então já dá para notar que essa reta R não corta o segmento no centro, ele corta um pouco, de uma forma um pouco deslocada. Então essa não pode ser a resposta, tá certo? Para um segmento ter uma mediatriz, essa mediatriz é uma reta que passa em um ponto, no ponto médio do segmento, tá certo? Ele divide o segmento em duas partes iguais. Então já dá para notar aqui de cara que essa parte aqui é maior do que essa, tá bom? Então essa reta R não é o segmento, não vai ser a mediatriz, tá certo? B. Na figura B, nós temos um segmento R, certo? E temos uma reta que o corta mais ou menos no ponto médio, tá certo? Mas tem um problema aqui, ó. Essa reta R que corta o segmento, ela tem um ângulo agudo em relação ao segmento. Então veja, para ser uma mediatriz, essa reta R teria que cortar o segmento no centro, tá certo? No ponto médio, formando um ângulo de 90 graus, certo? Isso vem a definição. Então, essa letra B também não pode ser a resposta correta. Então, só nos resta agora a letra C. Bom, letra C, nós temos um segmento F cortado por uma reta R, formando um ângulo de 90 graus e divide o segmento em duas partes iguais. Então, logicamente, essa seria a resposta correta, tá certo? Você vai marcar aí a correta. Agora você tem que justificar, tá certo? Então, na justificativa, você vai dizer o seguinte: que a reta R, na letra C, passa pelo o segmento EF no ponto médio, formando um ângulo de 90 graus, certo? Então, essa é a definição de mediatriz, tá bom? E o que prova que essa é a resposta correta, tá bom? Então você vai anotar isso. Agora o 13º. Vamos fazer o 13º agora, que diz o seguinte: no caderno, trace um segmento de reta de medida de comprimento 5 centímetros. Em seguida, com régua e compasso, construa a mediatriz dele. Pronto, eu vou tirar o livro aqui para poder utilizar o papel. Então veja, no problema, pede que você faça o desenho o segmento com 5 centímetros, tá bom? Mas eu vou fazer um pouco maior para que vocês visualizem melhor. Então eu vou fazer um segmento maior, certo? Mas quando vocês forem fazer aí no exercício de vocês, acredito que já fizeram, façam com 5 centímetros realmente, tá bom? Porque o problema pede 5 centímetros, tem que ser feito com essa medida. Se fizer com outra medida vai ficar errado, tá bom? Vai ficar um pouco errado. Eu vou fazer aqui maior, só porque vocês vão visualizar melhor no vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Tá aqui meu segmento um pouco maior do que 5 centímetros, em torno de 10. Vou colocar aqui o segmento AB. E eu vou fazer agora a sua mediatriz. Então, para fazer a mediatriz, eu preciso do compasso. Bom? Compasso. Se vocês não tiverem, você pode utilizar algum objeto que seja circular. Bom? Como eu fiz na sala com vocês, com os copos descartáveis. Pode ser um copo descartável, pode ser outro objeto qualquer que seja circular, tá bom? Agora, o importante, o objeto circular tem que passar um pouco mais do centro
do segmento, onde fica mais ou menos o centro, que gira em torno por aqui. Não sei exatamente o que eu tenho que fazer a mediatriz para poder encontrar o ponto médio, tá bom? Então, visualmente dá para saber que é por aqui. Então tem que arrumar um objeto circular que seja um pouco maior, para que eu possa fazer os arcos, que eu vou fazer em seguida, e determinar a linha que é a mediatriz, tá bom? Ok, então vamos pegar o compasso. Então pelo compasso, você vai abrir ele um pouco mais do que o centro do segmento, tá bom? Coloco a ponta seca, que é essa agulha, aqui no ponto A, e eu vou fazer um pequeno arco aqui, ó, em cima, e um pequeno arco na parte de baixo, certo? Depois eu inverto, coloco a ponta seca no ponto B, e vou fazer o mesmo procedimento, fazer um pequeno arco em cima, um pequeno arco embaixo. Esses dois arcos devem se cruzar, tá bom? Como dá para notar, eles se cruzaram nesse ponto aqui e nesse ponto aqui, ó. Esses dois pontos determinam a minha reta mediatriz, tá bom? E quando eu passar a reta mediatriz aqui com a régua, ele vai cruzar esse segmento em um ponto aqui, ó. Este será o ponto médio do segmento, tá certo? Você, na prática, dividiu esse segmento AB em duas partes iguais, sem precisar medir. Então vamos lá. Com a ajuda do esquadro, eu vou traçar o meu segmento. Minha reta mediatriz. Pronto. Tá feito, ó. A mediatriz passou nesse ponto aqui, onde os dois se cruzaram, formando um ângulo de 90 graus. Ok? Então, essa é a minha mediatriz, que eu posso chamá-la de reta S. Pronto. Minúscula, certo? Como eu expliquei para vocês logo no início. Retas, semi-retas, são nomeadas com letras minúsculas do alfabeto, nosso alfabeto. O alfabeto que utilizamos agora, né? E os pontos são nomeados com letras maiúsculas do alfabeto também, ok? Caso estejam trabalhando com planos, os planos são nomeados com letras gregas, tá bom? Mas aí nós, por enquanto, não estamos trabalhando nesse nível ainda não, tá bom? Apenas com retas, semi-retas e segmentos. Então, até a próxima, pessoal.